Desde o início da pandemia do coronavírus, o presidente Bolsonaro tem criado uma falsa disputa entre cuidar da saúde ou cuidar da economia. E nessa falsa disputa tentou sempre se colocar como guardião dos empresários, como guardião da economia, como se fosse ele que defendesse os empresários e mostrando até que a posição dele de irresponsabilidade contra o isolamento, defendendo o liberou geral, fosse uma atitude que estivesse do lado do empresariado. Ao longo do tempo, essas coisas vão se colocando de maneira mais nítida. Nós aqui temos mostrado ao longo do tempo que o governo Bolsonaro tem trabalhado contra a economia brasileira, contra os empresários do nosso país. E isso não é por acaso, é porque ele tem no Ministério da Economia um banqueiro que entende muito de dinheiro, de documento, de papel, mas de povo, da realidade brasileira, ele não entende nada. Esse método de combater crise econômica fazendo ajuste fiscal não vai em lugar nenhum. Combater crise econômica fazendo economia é o contrário. Na crise econômica, o que o mercado precisa é de investimento público para gerar emprego, gerar renda, movimentar a economia e sair mais rapidamente dessa situação difícil. E isso não tem acontecido. Todas as ações a favor da economia, a favor do empresariado, elas têm partido da Câmara Federal e do Senado Federal. E mesmo a Câmara e o Senado, o Congresso Nacional agindo, o governo federal tem tido má vontade de implementar essas ações. E eu falo aí do auxílio emergencial, que foi a Câmara dos Deputados que aprovou, o Senado aprovou, e o governo até hoje ainda não conseguiu operar esse auxílio emergencial para garantir que ele chegue a todas as pessoas verdadeiramente e movimente a economia, que é o mais importante. E o auxílio aos empresários? E o dinheiro de apoio aos empresários? Esse não chega na ponta nunca. É impressionante como o governo não dá a devida atenção. E se alguém tinha dúvida sobre a má vontade do governo Bolsonaro com o empresário, com a economia, agora essa semana essa dúvida deve ter acabado. Porque o presidente Bolsonaro confirmou que ele é o carrasco da economia brasileira, é o carrasco do empresariado brasileiro. E de que eu estou falando? Ele teve coragem de vetar uma matéria aprovada na Câmara e no Senado, aliás, aprovada com o voto da maioria da base do próprio presidente Bolsonaro, na Câmara e no Senado. É o projeto que garante a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos das empresas. Essa foi uma ação importantíssima que nós votamos e aprovamos lá atrás, mas que foi por pouco tempo e que agora precisa ser prorrogado. Por quê? Porque a pandemia está avançando além do tempo que nós prevíamos. E com detalhe, depois da pandemia que vai ser mais importante a recuperação econômica do país, dar fôlego para o micro, para o pequeno, para o médio empresário, para que ele volte, retome as suas atividades. Então, a prorrogação da desoneração da folha de pagamentos é fundamental para garantir emprego, para gerar novos empregos, para mobilizar a economia, ativar a economia, o empresariado como um todo, ter esse fôlego e essa condição de desenvolver o seu trabalho. O presidente Bolsonaro vetou essa matéria. Nós vamos trabalhar aqui para derrubar o veto e para ajudar o micro, o pequeno, o médio empresário a superar esse momento delicado da nossa economia. Mas o governo Bolsonaro precisa aprender. Superar a crise econômica tem que ser com investimento público e não com corte de gastos como eles têm tentado fazer.